Estamos ao vivo? É isso, boa noite pessoal. Hoje estamos com um formato um pouquinho diferente aqui, né? Todo mundo do lado de cá, apresentação do lado de cá também, bem legal. Estamos começando mais uma edição do nosso Calgary BR Tech. Hoje a gente vai receber o Silas Cangioli, vai falar pra gente milhões de coisas sobre Java, o Olhama e um monte de sopa de letrinhas bem legais. Mas antes de começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiramente, ao Platform Calgary, que nos cede o espaço para nós realizarmos o evento aqui. A New Omni, que é o nosso patrocinador também. E é isso, sem mais delongas. Vamos passar a palavra aqui para o Silas. Silas, é com você. Olá pessoal, boa noite, boa tarde, tudo bem? Acredito que vocês estão me escutando bem. Eu vou então começar me apresentando. Eu sou o Silas, como o Anderson falou, já trabalhei com desenvolvimento de software fazem uns 16 anos e sempre trabalhei com Java. Lá no estágio comecei assim e, por coincidência acabei ficando, sempre tendo mais projetos na área. Por isso tenho aí 16 anos de experiência com Java. Sou casado, tenho 3 filhos. 3 filhos eu tenho, é bastante. Trabalho e sempre trabalhei com esse ambiente web. Então Java e Spring desde sempre. Muito mais focado no back-end. Gosto de usar Linux. É o que eu uso na minha máquina pessoal e na máquina da empresa normalmente é Mac. E também gosto de ler, de aprender sobre liderança. Já tive algumas passagens como tech lead em alguns projetos. E eu curto bastante poder ajudar assim as pessoas, sempre que eu posso. E hoje estou trabalhando, atendendo ali o PayPal, num projeto de crédito transactional, credit transactional. Então, tudo de pagamento mundial passa ali pelos sistemas que eu estou ajudando a manter, a melhorar. E também eu toco um projeto de pessoal que é o Java Maple Leafs. Se vocês quiserem acompanhar, tá ali o QR Code. E o objetivo é falar com o pessoal de tecnologia do Canadá. Não só Java, mas eu usei Java porque é o meu ambiente onde é que eu estou mais inserido. Mas já falei com muitas pessoas que trabalham com outras tecnologias ou com liderança e assim vai. Aqui está meu LinkedIn, meu site, se quiserem acompanhar. Então, do que a gente vai falar hoje, né? Esse não é um assunto novo, digo novo dos últimos meses, mas a primeira vez que eu entender o que é isso foi em setembro do ano passado, um evento muito legal que teve aqui. E o pessoal estava falando muito de integração de Java com IaaS e poder botar meus dados para dentro e esse modelo poder consumir os meus dados. E assim eu usar um GPT, né, que é um, um modelo de propósito geral, e ele consultando meus dados para me dar as respostas que eu estou buscando. E também começar a falar de integrar tudo isso usando uma ferramenta chamada Lang4j. E, e ficou mais legal ainda quando eu descobri que a gente podia fazer tudo isso local, usando o Olama. Porque se depende de eu criar, de consultar minha API num Gemini e pagar cada request ou por token, como é, essas coisas começam a ficar um pouco mais complicadas de eu fazer POCs e testes que são do meu interesse, né? Por isso que o Olama ele facilita muito
tanto para quem quer fazer testes e descobrir o que é, como usar, porque é interessante, como para quem quer rodar algo seu, né, num servidor proprietário, por exemplo. E é disso que a gente vai falar. Até aqui tudo bem? Tudo certo? Beleza. Então, aqui ficou parte em inglês ainda. O que eu quero com isso? Pensando no objetivo de criar, usar IA generativa com Java, fazer RAG com LangChain 4J, né? O que me veio em mente quando eu comecei a estudar isso era organizar a minha livraria, né? Minha bookstore. Então, minha ideia mais simples aqui foi criar um chatbot para mim poder ajudar as pessoas a encontrarem livros específicos na minha livraria. Eu tenho vários livros e eu queria ajudar as pessoas a encontrarem esses livros, né? Eu também quero ajudar as pessoas a encontrarem livros de acordo com as suas necessidades, porque às vezes eu só sei do problema que eu tenho e eu não sei por qual categoria, qual assunto buscar e às vezes eu não sei exatamente se aquele livro vai poder me ajudar, né? Isso é muito comum em tecnologia, também muito comum em criação de filhos. Eu não sei se vocês têm filhos, mas a gente tem fases e cada fase tem suas dificuldades e desafios. Então é sempre legal a gente, às vezes, pensar no problema e a partir do problema buscar uma solução. E a solução aqui seria livros, né? Para isso, o que eu vou utilizar aqui? A primeira ferramenta aqui é o Olama. Alguém aqui já conhece o Olama ou já usou o Olama? Show de bola. Então, ele é uma maneira mais fácil de rodar modelos locais. Vários tipos de modelos. Também o LangChain 4J, que serve para simplificar a integração de LLMs com aplicações Java, falando especificamente do LangChain 4J, mas o LangChain ele é além do Java e ele consegue viabilizar a integração com outras linguagens, né? Alguém já está usando o LangChain 4J em produção, por acaso? Ou conhece alguém que faz? Não. Também não. Para o meu banco de dados, para onde eu vou enviar os meus dados aqui, eu vou usar o PG Vector, que é do Postgres. E aqui onde é que eu vou fazer o embedding dos meus dados de forma vetorial, né? Diretamente no banco de dados que é o PG Vector. Ele transforma o Postgres em uma base de dados vetorial, possibilitando a busca por similaridade, que é aqui o grande lance, né? E o RAG, que é esse processo que eu vou fazer, que é a geração aumentada por recuperação. Alguém aqui já usou RAG ou já brincou com RAG? Show de bola. Então, ele é o processo, vou ler aqui para resumir um pouquinho, ele é o processo de otimizar a saída de um modelo de linguagem de grande porte, de modo que ele consulte uma base de conhecimento, que é os meus dados. Além de tudo que o modelo já tem possibilidade de fazer, ele vai usar os meus dados como fonte. E transforma fonte de dados de treinamento antes de gerar uma resposta. Ele usa meus dados como treinamento. E é isso que vai acabar fazendo com que o meu chat possa responder de uma forma mais fiel para os meus clientes, baseado no meu banco de dados. MCP, ele é o nosso protocolo, que é como eu vou me conectar com os modelos de IA, e é o que o LangChain 4J usa. Então, como o modelo pode utilizar nossos dados? É utilizando o RAG para enriquecer a base de dados do modelo.
Então, agora eu quero mostrar para vocês aqui como é que está estruturada a minha aplicação e a gente rodar alguns exemplos. Alguém aqui trabalha com Java? Ninguém trabalha com Java? Com o que vocês trabalham hoje? Quem quer falar? ABAP, legal. Legal. Quem mais? Massa. Legal, muito legal. É legal ver isso, e porque hoje a gente não tem mais essa limitação de a, a minha única fonte, minha única ferramenta que eu vou usar para conectar com o IA é Python, como normalmente a gente era visto isso, né? Então hoje, qualquer uma das nossas linguagens que a gente falou aqui, não sei de Rust e ABAP, mas TypeScript, JavaScript, Go, o próprio Java, a gente pode fazer uso do LangChain e se conectar com ferramentas como esses modelos, né, que estão rodando no Olama. Então aqui, eu vou usar o Java 24, a gente já está no 25, mas o Quarks, que é... O que é o Quarks, né? Ele é um framework, ou uma plataforma como se fosse o Spring, que me ajuda a subir aplicações, muito focado para microserviços. Ele já tem extensões específicas, então tudo isso para facilitar o uso de a criação de aplicações Java. Então, se vocês olharem aqui o que eu vou usar, eu vou precisar de uma aplicação que seja REST, para responder JSON para os meus clientes, porque aqui eu estou pensando só num back-end. Eu vou precisar de uma conexão JDBC com Postgres. Eu vou precisar, claro, do LangChain4j, a extensão para o Olama e a extensão para o meu banco vetorial. Eu também... Aqui vem JUnit, caso eu queira fazer testes, eu não criei testes. E o Common Text, que também vai servir para minha resposta. Então, com umas 5 ou 6 dependências do Maven, eu já estou habilitado a rodar e criar uma aplicação que faça isso que eu quero. Tudo isso que eu quero. Então, o que eu estou fazendo aqui? Essa aqui é a minha base de dados, uma lista de livros sobre tecnologia. E aqui eu criei um CSV, pensando, beleza, eu estou uma empresa que eu já estou rodando e eu quero extrair meus dados do banco de dados, SQL. Eu também trabalho muito com SQL, então o mais óbvio para mim é eu vou extrair isso para um CSV e poder alimentar meu modelo com esses dados. Então eu tenho aqui nome, uma descrição, eu vou ter o autor, eu vou ter tags ou o assunto que o livro é relacionado. Eu botei tags no nome da coluna. Eu tenho o número de páginas e o date of launch dele. Daí a minha aplicação, ela está programada para olhar esse arquivo. E ele vai ser o que vai alimentar esse vai ser o caminho dos dados do meu reg. Está aqui o nome do arquivo. Outra configuração que eu tenho aqui é qual modelo que eu vou usar. Para onde que o LangChain4j vai pegar esse meu arquivo CSV
e vai jogar para dentro do modelo. Como é que ele sabe qual modelo? A minha extensão, ela facilita demais isso aqui. Eu só ponho o nome do modelo que eu quero. E daí, de onde que eu tirei esse nome, né? Eu posso vir aqui, por exemplo. Venho aqui no Olama e vou pegar o nome do meu modelo. E aqui eu tenho uma ferramenta, modelo do tipo ferramenta que se chama Mistral. Ele é muito parecido com o modelo de Thinking. Se eu botar aqui e procurar por um Thinking, eu vou achar algo da Mistral que faça isso. O problema é que minha máquina só tem 16 GB. Se eu for rodar um modelo como o Magistral ou o GPTOS, vai ficar minutos aqui tentando buscar uma resposta. Por isso eu escolhi um modelo mais enxuto, até seguindo a dica aí de uns amigos, que esse aqui, ele é uma ferramenta que vai conseguir fazer um trabalho de processar, ele é um GPT também, com suas limitações. Mas para o nosso teste local, ele vai conseguir fazer reg e vai conseguir me responder. Por isso que eu escolhi o Mistral. Eu tenho um modelo específico que vai criar o embedding, que é o Nomen Embedded Text. E o que é criar o embedding, né? Se a gente for aqui nessa classe chamada, vamos ver se é o Data Ingestor, eu estou aqui lendo meu arquivo CSV, eu estou jogando esse CSV para dentro de uma lista de documentos. Ele está aqui, ó, fazendo um toDocument, explita meu CSV manualmente e cria uma frase com meus dados. The book, name tal, is talking about tal, wrote by someone, is related with those categories, usando as tags, has total of pages, it was launched on. E isso aqui é o texto que ele vai jogar para dentro de um objeto chamado document, que vem do LinkedIn4j. Então, retornando esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai usar o ingest de uma classe aqui. O que ela faz? Ela joga para dentro do meu modelo. E o que eu tô... Eu quero deixar claro aqui, né? A simplicidade disso tudo, porque eu não sou especialista em IA, e o que eu faço e o que eu sei fazer é criar aplicações em Java, integrar, usar banco de dados. Mas eu não sou especialista em IA, não sou especialista em treinamento de IA. Eu sei que não, é difícil fazer um treinamento local, mas aqui eu, com algumas ferramentas, eu estou conseguindo conectar no modelo e poder fazer coisas que antes eu não podia, ou que não era tão fácil. E isso é muito legal, porque antes de ter um LangChain4j e acesso a modelos tão de forma prática como o Olama, era muito difícil fazer isso. Eu, pelo menos, nunca tinha tido acesso a esse tipo de informação, né? Então, a gente joga meu CSV para dentro do meu modelo, do meu banco vetorial, usando o Data Ingestor. Voltando lá para o Application Properties, o que eu também preciso, obviamente, é o Olama rodando local na minha máquina, que ele já está rodando. A gente dá um Docker PS aqui. Ou melhor, o Docker PS a gente vê o banco rodando, né? E o Olama, ele está aqui.
que também é ele roda em cima do Docker, né? E é através dele que eu vou baixar meus modelos. Eu não preciso baixar os modelos manualmente, como eu faria se estivesse fazendo uma aplicação sem usar o Quarkus. Aqui é outra ferramenta que está me facilitando demais, que é usar o Quarkus, e ele utiliza o Olama para baixar o modelo que eu quero. Então, basta mudar a propriedade aqui. Beleza, vamos em frente aqui. Eu vou... Qual outra classe que eu quero mostrar aqui para vocês? É o Resources, que eu vou... Aqui é bem simples, é o que eu vou expor de serviço REST, para que meu cliente possa utilizar. E eu tenho 2 exemplos que eu quero mostrar para vocês. Agora eu vou subir a aplicação. Dando um Quarkus Dev. E assim ele sobe. A gente vai ver o log aqui dos meus dados sendo jogados para dentro do meu banco vetorial. Então aqui ele está criando linhas e essas linhas estão sendo jogadas usando o MD-Text para dentro do meu banco vetorial. E assim eu vou poder fazer minha busca semântica. Vamos abrir aqui o Postman e fazer um teste. Então, minha primeira pergunta, né? Do you have a book about Golang and Kubernetes published in 2021? Vamos ver o que ele me responde. Vamos ver. Então, baseado nas informações providas, there's no book about Golang and Kubernetes published in 2021 in your library. The books available in your library are... Ele me traz aqui opções Deep Learning Scala, Machine Learning, Python. Vocês estão conseguindo ver bem minha tela? É. Deixa eu ver. Opa, eu só lembrei de... rapaz, estou quase alcançando vocês, hein? Deixa eu ver como é que eu vou aumentar isso aqui. Tem como dar zoom? Não tem como dar zoom. Então, deixa eu pegar um... Vamos dar um zoom, aqui tem zoom. Eu quero mostrar a resposta para vocês. Pois é, aí que tá. Isso aqui não é Notepad, não. Então, a gente vai botar... Vamos ver. Que gambiarra, né? Estão vendo um pouco melhor? Beleza. Então, essa aqui é a resposta que ele me deu para essa minha pergunta aqui. Do you have a book about Golang? Ele diz que não tem nada sobre Golang e Kubernetes e me deu sugestões de Scala, de Python, Machine Learning, Artificial Intelligence with Rust,
E ele falou assim, to find a book about Golang and Kubernetes, you may need to expand your library's collection. Or look for books published in 2021. Isso é estranho, porque eu perguntei em 2021. Agora vamos ver aqui uma coisa no meu, porque eu tenho certeza que eu tenho um livro sobre Golang. Vamos ver esse aqui, DevOps with Go. Se a gente for aqui no final, eu tenho tag de Kubernetes, mas não tenho tag de Go, mas ele foi publicado em, tá aqui, ó, Golang e Kubernetes. E foi publicado em 2021. Então aqui ele já tá dando uma perdida, né? Ele podia usar minhas tags e me responder que tem. Vamos tentar fazer outra pergunta aqui para ele. Eu vou perguntar, I need to improve my data structure skills. What book do you have about it? Deixa eu colar aqui para vocês verem. Ele me disse assim, ó. For improving your data structure, the book that might be shall provide is Data Engineer with Python. Beleza. Daí ele explica, é focado nisso, naquilo, foi publicado em 2021. Is also related to categories Java, OOP. Ixi, aqui tá ficando estranho. Ele diz que o Data Engineer with Python é relacionado a Java e OOP. OOP até, talvez, mas Java é muito difícil. Vamos ver de onde que ele tirou isso. Olha só que problema, né? Meus dados estão errados. Eu tenho Java OP e Big Data como tags. Vocês viram tag Java? Tag Python? Porque o meu livro Data Engineering with Python. É isso mesmo. Então, aqui claramente é o problema da minha base de dados, dos dados que eu estou inserindo no meu banco vetorial, né? Porque é difícil pensar que um livro sobre Python e Data Engineering vai ter relação com Java, né? Então aqui eu deveria ter uma tag Python. OP, não sei se vai ter orientação a objetos ali dentro, mas assim parece mais certo. Vamos tentar fazer outra pergunta. Agora eu quero usar o meu... Não, vamos duplicar esse cara aqui e dar uma perguntada mais específica. I need a book about Java published in 20... Será que a gente tem? 2023. Vamos ver se ele tem. Eu tenho um livro de Java publicado em 2023. Olha aí, um que combina com isso é Machine Learning with Java. O autor é o Donald Edwards e tem relação com redes neurais, C++ e IA.
Já tenho 2 aqui, tá duplicado. Tá certo. Tá certo. Legal. Então a gente vê que algumas vezes o problema pode não ser o meu modelo que está se perdendo, mas os meus dados que estão errados. Eles precisavam ser limpos e melhor organizado, né? Ainda assim, na primeira resposta, ele me trouxe algo estranho, né? Eu vou rodar aqui primeiro, provavelmente vocês nem viram, porque estava muito longe, né? Mas o que eu perguntei foi sobre um livro sobre Golang e Kubernetes, publicado em 2021. E o que ele me disse foi que ele não tem nada contendo sobre Golang Kubernetes publicado em 2021 e deu sugestões. Então aqui vamos fazer uma tentativa, talvez, de usando Golang na tag e Golang no título também. E vamos reiniciar. Antes a gente tinha Go. Eu fiz o teste de Go no título e Go na tag e ele não conseguiu se achar. Então vamos tentar Golang no título e Golang na tag. E vamos ver o que acontece. Muito bem. Agora ele me respondeu isso aqui. Baseado na informação que tenho, there's no book about Golang and Kubernetes. The book mentions are a mesma coisa. Meu modelinho claramente precisa de mais treinamento aqui. Deixa eu voltar aqui um pouco nos slides. Agora, pensando nisso aqui, né? Eu podia ficar horas e horas aqui tentando fazer, olhando o erro que dá e conversando com vocês e a gente acerta tags, acerta títulos, insere mais dados. Ia ficar algo muito que ainda depende do nosso, é muito subjetivo, né? Fica no meu olho, na minha atenção de pegar ou não. Então, eu estava lendo essa semana e eu adicionei uma parte a mais aqui nessa apresentação, que é como é que a gente poderia avaliar, né, nossas respostas à medida que a gente recebe. Então, como ele é um modelo que pode ser treinado e ele é de propósito geral, então eu não posso confiar 100% no que ele me dá sempre. Eu preciso ter uma forma de medir. E pensando nisso, a gente tem uma opção que se chama Raga. Raga, ele é uma forma de fazer avaliações de contexto, de relevância do contexto, de faithfulness e a relevância da resposta, de cada resposta que eu recebi, né? Cada resposta que eu estou recebendo, né? Que é o que o meu segundo endpoint, ele está preparado para fazer. Deixa eu mostrar aqui, resources. Ele processa e ele avalia a minha resposta. Usando ainda o meu assistente dos primeiros testes que a gente fez. Ele vai acabar fazendo a pergunta para o mesmo cara. Vai passar pela mesma interface, pelo mesmo modelo e vai avaliar a minha resposta usando
métricas, né? Deixa eu fazer esse teste aqui para vocês. Com a pergunta... vamos ver. I need to improve my data structure skills. What book do you have about it? Eu preciso melhorar minhas skills de data structure. Que livros você tem? E essa aqui foi a resposta. Então, olha que legal. Aqui eu tenho... isso aqui não depende nada de uma segunda biblioteca, né? Porque eu posso montar minha resposta. Mas a minha resposta aqui foi o book, o livro, que parece mais perto do que você precisa, dele, sugere um livro. Ele também me responde Retrieved Context, nome de 3 livros relacionados ao que eu estou pedindo, e ele me responde métricas. Contexto de relevância, faithfulness, answer relevance, blue score, semantic similarity over score. E baseado nessas métricas, o que eu posso fazer? Eu posso avaliar se eu tenho alta relevância, mais baixa fidelidade, significa que o modelo ignorou o contexto. Se eu tenho alta fidelidade, mas baixa relevância, significa que a recuperação falhou. E se eu tenho baixa fidelidade em todos os aspectos, significa que seus documentos estão incorretos. Aqui torna muito mais fácil eu poder fazer esse treinamento e eu poder entender minhas respostas, eu poder melhorar minhas respostas para o meu cliente que vai poder utilizar essa aplicação, né? Então não é só mais eu vou acertando na medida que eu vou achando que está errado. Ele passa métricas para mim. E o que mais eu poderia fazer aqui, que eu ainda não explorei, é passar um segundo parâmetro, que é a minha referência de resposta. Ou seja, eu posso. Vamos ver. Presentation mode. Não. Aqui. Cara, cadê o presentation mode? Tava. O clássico Ctrl Scroll não funciona? Não funciona. Peraí. Porque eu já vou achar esse cara aqui. Vamos pôr no fonte. Beleza. Melhorou um pouquinho? Melhorou. 18. Obrigado. Beleza. Eu posso passar uma referência de resposta. Eu ainda não explorei isso, porque eu estava lendo sobre, e logo um pouquinho antes da gente começar, que eu comecei a explorar essa ideia, de poder passar uma referência de resposta. E assim o que está acontecendo? Eu estou treinando meu modelo local. E até um Mistral
sendo tão limitado, não é como um GPT-OS ou magistral, ele pode ser treinado e pode ser melhorado, né? Algumas referências deixa eu buscar aqui, de o que seria boas métricas, né? A gente poderia se basear que, vamos ver quanto que eu recebi. Aqui eu recebi um contexto de relevância 0,8. Então, entre 7 e 8 é considerado bom. Acima de 9 seria excelente. Agora, de faithfulness, eu recebi 1. Aquele também está 1, porque de 0,9 a 1 já é excelente. Então, tudo isso eu consigo ir treinando e melhorando o meu modelo, né? Para concluir, o que eu queria trazer de conclusão, né? A gente tem acesso a ferramentas mais poderosas. Seleção um minuto, tem mais uma pergunta aqui. Sim, pode perguntar. Vê aí as métricas da pergunta sobre Golang e Kubernetes. Golang e Kubernetes, que é a nossa primeira, né? Aqui. Vamos ver aqui, ó. Eu vou pôr no zoom. A gente tem contact relevância 0,5, faithfulness 0, relevância 0, blue score de 0. Mas assim, uma coisa que é curiosa é a gente ver que assim, embora o resultado tenha sido bem ruim, o próprio modelo reconhece que o resultado não foi bom. Isso a gente pode aplicar, por exemplo, para rejeitar automaticamente a resposta, colocar dentro de uma aplicação que use esse modelo uma rejeição baseada na relevância ou na ausência de fé do modelo. Isso. Eu posso ter meu parâmetro de acima disso eu vou querer utilizar e aceitar, né? Poder retornar para o meu cliente. Abaixo disso é ignorado. Tendo essas métricas, me dá essa possibilidade, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, Silas, a respeito, como é que é o nome mesmo dessa função, dessa métrica que gera as métricas? Para usar a métrica aqui, eu estou usando 2 caras, na verdade, não é só um. Deixa eu mostrar aqui. Um deles, deixa eu ver se envolve uma dependência a mais. Um deles é deixa eu mostrar no navegador aqui. Um deles é o Raga e o outro é o Blue. O Blue. Que Ok, que está ali o Blue Score. O Blue Score e o Raga também. Só me dá um minutinho que eu estou buscando a referência. Ok. Aqui.
esse é o Ragas e o Blue, ele é parte da métrica da minha Semantic Similarity Matrix. Também não sou especialista em Ragas ou Blue, mas achei interessante a gente ter esse parâmetro do quão assertiva é a minha resposta ou não, né? E ter essa possibilidade. Eu vou até adicionar aqui para depois a gente poder compartilhar. Mais alguma pergunta? Sem perguntas por aqui. Beleza. Então, o que a gente tira de conclusão para isso? Eu pensando em conclusões, né? É que hoje a gente tem mais acesso a ferramentas mais poderosas e mais acessíveis. Então, com algumas integrações, eu tenho tudo isso em mãos, né? É mais fácil de integrar com nossas aplicações existentes. A gente tem muita coisa que está rodando já, muita coisa legada e que ainda vai ficar rodando por muitos anos. E poder ter essa integração com, sei lá, um sistema financeiro que usa uma base de dados Oracle lá, e eu poder querer pegar parte dela e jogar para dentro de um modelo, de um chat para auxiliar meu cliente, isso é muito importante, isso é muito legal, né? Mas ainda assim são ferramentas que têm suas limitações, né? E que precisam ser treinadas. No início, quando a gente começou a ouvir sobre isso, quando eu comecei a ouvir sobre isso, as pessoas começaram a bater um medo de que isso roubaria lugar de outras pessoas, né? Mas a gente ainda precisa treinar isso como muito parecido com o que era feito antes de ter um GPT pronto disponível, né? Que eu costumava fazer cursos acho que é Frank Greco, ele é um Java Champion, que ensina IA há muito tempo, né? E a gente treinava usando a Machine Learning, mas sem ter um GPT, um modelo de propósito geral disponível, né? Era diferente, era mais difícil, mas ainda assim era um treinamento. Então, é isso, pessoal, que eu tinha para vocês hoje. Bem, não sei se o pessoal tem mais perguntas para fazer, mas eu tenho uma pergunta. Silas, você chegou a mencionar que o uso principal que você faz das ferramentas de IA com esses modelos locais, com o uso do Olhama, é focado em reduzir custo e tudo que você faz pensando em desenvolvimento. Você veria essas ferramentas de uma forma que você pudesse publicar isso à produção de alguma forma, tipo, ou então algum outro ambiente que fosse de maior relevância na empresa? Por exemplo, que eu usasse um modelo OpenAI para produção, mas para staging, para testes da minha empresa, eu ter o Olhama publicado num outro ambiente, num banco vetorial, com um treinamento um pouco mais afinado. Você vê esses cenários acontecendo ou você acha que o Olhama, Rag4j e outras ferramentas, como você demonstrou hoje, são apenas para desenvolvimento? O Olhama, essa é uma boa pergunta, porque a gente tem essa opção de subir o Olhama no meu servidor, mas eu também tenho a opção de conectar numa API de um chat, de uma OpenAI ou num Gemini, né? Eu acho que tu tendo o teu Olhama rodando em produção num servidor,
vai te dar mais controle do que está acontecendo ali. Mas eu vejo como uma possibilidade, mas eu não sei se é a melhor, entendeu? Eu não saberia te responder essa. Mas falando sobre o LangChain4j, que tu mencionou na pergunta também. Isso. Das ferramentas que Isso. você demonstrou hoje como um todo. Isso. O LangChain4j, sem dúvida nenhuma, ele é usado e pode ser usado para produção, porque ele é nosso, como é que eu vou dizer, nossa ferramenta melhor e talvez seja a mais disponível, a que é mais falada para conectar aplicações Java com modelos de IA. Então, sem dúvida nenhuma, ele é. E ele está sendo muito usado em extensões com aplicações Quarkus. O Spring, ele tem o Spring AI, mas o LangChain4j, sem dúvida nenhuma, é para produção, sim. Só acrescentar aqui também, porque eu já tive um pouquinho de experiência com o LangChain. Acho que o original deve ser em Python, mas você tem o LangChain.js, eu já usei o LangChain.js. Legal. Então tem várias versões, o 4j é a versão de Java da coisa, né? Eu tive um pouquinho de experiência, eu comecei um projeto criando um RAG com LangChain.js e Node.js, etc., para um projeto que eu estava trabalhando. Foi o MVP, acabou que, enfim, questão de budget e outras coisas, eles pararam, mas a ideia era treinar um modelo para fazer a criação de mapeamento de competência para criação de planos de estudo. É uma empresa que trabalha com criação de cursos profissionalizantes. E integrada com o Moodle e tal, e a gente precisava criar. A ideia era usar a inteligência artificial para criação de mapas de competência para alimentar o Moodle e enfim, ligar e fazer a conexão com os cursos e tal. E eu meio que parei, vamos dizer, justamente nesse ponto de validar a qualidade daquilo que estava sendo gerado. Foi aí onde eu meio que empaquei um pouco, mas aí acabou que o projeto parou também, eu acabei não entrando mais a fundo nisso, mas só, enfim, é muito interessante essa questão de você poder validar. Você chegou eu só queria, enfim, tentar entender, uma vez que eu consigo validar, uma vez que eu consigo medir a minha resposta, a qualidade da minha resposta, e eu cheguei à conclusão de que ela não está boa ainda, como que você imagina esse workflow, como que você... beleza, você vai continuar perguntando ou vai continuar alimentando até que a resposta venha num nível numa qualidade que você deseja? Você já chegou a fazer alguma coisa de forma prática? Eu vou te dizer que eu estou começando nessa parte ainda, porque eu acabei de descobrir hoje essa parte de métricas usando o Ragas e o Blue. Mas o que eu imagino é que, no primeiro momento, vai ser um trabalho de ficar martelando até se tornar melhor, né? Na prática, eu não sei como o pessoal costuma fazer, mas eu imagino que é um trabalho automatizado para que eu possa, vamos ver aqui, poder transformar esse 0,5, esse 0,0 em um 8 para cima, né? Então, esse é o único jeito que eu vejo que a gente vai conseguir melhorar a resposta. Mas vai ter que ser avaliando o dado que eu estou inserindo. Segundo, vai ter que ser passando, entendendo qual pergunta que ele vai entender melhor, o meu modelo vai entender melhor, e ainda é uma área que eu estou explorando, entendeu? Não saberia te responder, é assim que tu vai treinar teu modelo e vai dar certo.
porque também não é minha área. Mas Mas bacana, só de saber que a gente tem. consegue medir Sim. a qualidade da coisa Sim. de maneira um pouco mais direta já é um avanço. Sim. Ainda tenho, na verdade, uma startup por 10 anos e a gente desenvolve uma ferramenta se fosse um Slack, né, uma ferramenta de mensageria, videoconferência e tal. E é o que? Uns, 7 anos atrás, a gente tinha alguém trabalhando com a gente, bastante especializado em inteligência artificial, em machine learning e tal, muito antes de GPT, essas coisas todas. E a gente começou a desenvolver um módulo para fazer análise de sentimento das mensagens. Que a ideia era, por exemplo, o gestor ter identificar se estava rolando o sentimento das mensagens da empresa, dos funcionários dentro da empresa, se estava positivo, se não estava positivo, coisas nesse sentido. Sim, aquela de tu poder marcar todo dia como tu está se sentindo. Não era nem não era nem eles marcarem, não, era analisar mesmo o texto, analisar mesmo o texto, se estava negativo, as mensagens trocadas. Só que a gente até chegou a enfim, fazer alguns POCs e tal, estava bem adiantado, mas acabou que assim, era um negócio muito custoso, era muito complicado ainda. Os resultados eram não tão bons, pelo menos assim, na minha visão até eram, mas e era meio parecido. A gente tinha essas métricas, né, para analisar também os resultados, mas cara, hoje é muito mais fácil. Assim, é surreal o quanto mudou e o quanto a gente tem de possibilidade de usar isso aí. Mas legal, Sim. Parabéns. Eu me lembro de ter feito uma POC de fazer um servicinho para identificar se era um chihuahua a minha imagem ou não era um chihuahua, né? Então eu tinha a primeira fase era rodar o meu programa em Java e ele estava lendo várias imagens de chihuahua de diferentes formas, cores, movimentos, e aquilo era chihuahua para ele, né? Se tivesse um Rottweiler no meio, ele ia ser enganado e ia responder errado. Então, eu fiz aqui de forma automatizada. E acredito que aqui a gente possa tentar fazer algo, mas ainda vou ter que descobrir de como automatizar e não ficar nessa de aqui deu 0,5, vou lá mudar minha tag e tentar melhorar esse 0,5. Mais alguma pergunta? Tá, joia. Ô, Silas, é o Fernando aqui. Acho que a gente está se vendo pela primeira vez agora só. Opa, daí, Fernando. Tudo jóia? Eu tenho uma pergunta aqui do YouTube, Certo. na verdade, a pergunta não é nem minha, é do Rodrigo. Ele quer saber o seguinte, diz que chegou na metade da live, achou muito interessante e queria saber, já que você percorreu esse caminho todo, que dica ou quais dicas você daria para começar e por onde começar? Isso inclui qual plataforma, por exemplo, qual linguagem escolher, ou a gente está falando especificamente de IA, né? Eu acredito que seja mais geral. A Geral, questão de né? você montar uma estrutura de RAG, pode ser com Sim. Java, pode ser com outra linguagem, mas como começar nesse processo? Beleza. Para mim, o ponto de partida foi a facilidade de integrar tudo isso, né? Então, sem dúvida, a primeira ferramenta que tu vai precisar olhar é o LangChain. Hoje, se a gente procurar aqui LangChain, tem Python, tem o LangChain4j para Java. Ele é o cara que está orquestrando tudo isso. Com LangChain4j, eu consigo fazer a orquestração, utilizar diferentes modelos, né? E até orquestração de agentes e por aí vai. Coisas que eu nunca testei ainda, mas eu sei que o LangChain4j faz. Então, como o nosso amigo ali falou, que já usou com JavaScript, né? O LangChain vai estar disponível para JavaScript, para TypeScript, e ele é o caminho de começar.
eu diria, né? E daí, partindo daí, escolher uma linguagem que você gostaria de utilizar, né? Mas tudo vai girar em torno do LangChain, sem dúvida. Legal, Silas. Queria mais uma vez agradecer aqui a sua presença, cara. Foi muito legal. Obrigado mesmo, a gente aprendeu pra caramba aqui. Eu que sou do .NET, assim, eu já tinha usado Ollama, já usei LangChain, só que outros pacotes, outras coisas, eu achei bem legal. Faz muito tempo que eu não brincava com Java, que eu não via nada de Java. E como o C# está parecido com Java, como o Java está parecido com o C#, eu acho que a evolução das linguagens é bem bacana. Você tem algo muito bom em uma, o pessoal vai lá, copia, a outra surge com coisas muito legais, mais rápidas, vai lá e copia, e no final das contas, nós, técnicos, saímos ganhando, porque tem muita coisa bacana, muita coisa para avançar. É verdade. Você Legal. quer deixar alguma consideração final, alguma coisa? Não, só queria agradecer. Foi muito legal poder compartilhar aí um pouco do que eu tenho estudado. E foi um prazer também ver aí muitos de vocês conversar um pouco pessoalmente, virtualmente, né? E espero ter dado alguns insights legais aí de como usar Java, Quarkus e integrar isso com IA no dia a dia. Eu estou disponível para trocar uma ideia no LinkedIn ou pelo blog ali, se vocês quiserem conversar sobre. Seria a minha Só me pergunta chamar. seguinte: como a gente te encontra? Então, como vocês me encontram? Pode ser por aqui, ó. Eu tô no LinkedIn, eu tô no meu blog e também eu tenho o Java Maple Leafs, se vocês quiserem ficar sabendo, olhar os episódios que eu tenho lá. Já conversei com bastante gente especialista em IA que tem usado isso no dia a dia em produção, né? Como o Juan, como o Pedro Cavaleira. Esses dias conversei com o Júlio da Júlio. Daniel Financial. O nosso parceiro aqui também. Né? O Bruno Borges também, que ele trabalha muito mais com ferramentas para nós, né, como desenvolvedores. Então é mais a visão de código, assistente de código. Então é isso. Aqui vocês conseguem me achar. E foi um prazer. Olha, o prazer foi todo nosso. Mais uma vez, agradecer a sua presença aqui. Agradecer também a presença do pessoal que está aqui conosco no Platform Calgary. O pessoal que nos assistiu ao vivo até agora. Muito, muito obrigado mesmo. E para encerrar, mais uma vez, agradecendo aos nossos patrocinadores, Platform Calgary, que nos cede o espaço, a New Omni Solutions. E é isso. Pessoal, se você tem uma talk também, alguma palestra, algum conteúdo bacana que você queira trazer, compartilhar com a gente, manda mensagem no nosso site, cbrt.ca. A gente vai ficar muito feliz em receber a sua talk aqui, seja local, seja remoto, como o Silas está fazendo hoje. Foi bem legal essa interação nossa pelo LinkedIn, né, Silas? Ele viu o nosso espaço aqui, entrou em contato, abrimos a oportunidade e para a gente é um baita prazer receber ele aqui, um cara que saca pra caramba e tem muita coisa para compartilhar. Já deixo aqui o convite para você voltar novamente, Silas, quando quiser trazer mais algum conteúdo para a gente. E é isso, vamos encerrando por aqui nossa edição de fevereiro do CBRT. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Uma salva de palmas para o Silas, por favor. Valeu, Obrigado, pessoal. Até a próxima.